Irmãos, que eu tenho aprendido a amá-los todos os dias. Eu tenho aprendido a amar essa igreja todos os dias. Tenho total convicção do chamado para a minha vida e da minha esposa, para que nós pudéssemos estar aqui hoje congregando com os irmãos. Sou muito grato também ao pastor Wesley pela confiança, pela oportunidade e principalmente pelo incentivo. Muito obrigado. Meus irmãos, essa noite eu queria tratar um tema com você. Eu queria que nós refletíssemos juntos sobre algo muito forte, sobre a nossa fraqueza espiritual, sobre a nossa falta de fé, sobre a nossa falta de ânimo para poder seguir o Evangelho. Por outro lado, também queria refletir junto com você o outro lado dessa moeda. Um intermediador, um intercessor, um único mediador entre nós e Deus. Nós vamos falar essa noite sobre Jesus, o nosso intercessor. Nós vamos ler um texto que se encontra narrado em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, do 5 até o 13. Esse texto, meus irmãos, ele foi escrito por Mateus, pelo evangelista Mateus, e Jesus tinha acabado de ministrar o Sermão do Monte, quando acontece essa narrativa. Vai falar ali sobre a cura do servo de um centurião romano. Jesus, enfim, tinha terminado de ministrar o Sermão do Monte. Ele desce o Monte das Bem-aventuranças, anda por 3 quilômetros e chega a uma cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade, ela ficava bem próxima ao mar da Galileia. Essa cidade, irmãos, de Cafarnaum, era uma cidade muito importante no contexto bíblico, porque é justamente ali que Jesus inicia o seu ministério. Eu consigo ver alguns relatos bíblicos muito importantes naquela cidade. Eu consigo ver o chamado de Mateus, eu consigo ver a moeda na boca do peixe, eu consigo ver o sermão do pão da vida ali naquela cidade. Eu vejo Jesus andando sobre as águas no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Naquela cidade, eu consigo ver curas, eu consigo ver milagres, curas maravilhosas de Jesus. Nós temos, por exemplo, a cura desse servo do centurião romano, que nós vamos ver ainda, a cura da sogra de Pedro, a cura de um homem endemoniado na sinagoga. Eu consigo ver naquela cidade uma cura maravilhosa de um paralítico que foi descido pelo teto de uma casa, pelo telhado de uma casa. Eu consigo ver naquela cidade a cura de pessoas endemoniadas. Pois bem, a história nos mostra que Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum, seguido por uma grande multidão, e vem ao seu encontro um centurião romano. Para que nós possamos entender o contexto de quem era esse homem, nós já vamos ler o texto. O exército romano, ele era dividido em categorias. A maior delas era a legião. Uma legião era formada por 10 cortes. Uma corte era formada por 5 centúrias. Nós vamos ver ali em Atos 10 a história do centurião Cornélio e sua família. Cornélio, com outras 4 centúrias, formava a corte italiana. Uma centúria, por fim, ela era formada por 10 decanos, e um decano comandava 10 soldados. Ou seja, aquele homem que foi ao encontro de Jesus era um homem que tinha abaixo de si o comando de 100 soldados. Ele era o líder de 100 soldados, era o líder de uma centúria. A centúria, meus irmãos, é uma tropa de elite que fica em cada cidade conquistada por Roma. Aquela centúria, aqueles soldados, eles ficam ali para organizar a cidade, para trazer segurança e para controle da cidade. Afinal de contas, Roma cobrava impostos. Eu ouso dizer, meus irmãos, que no texto que nós vamos ler, houve um encontro de titãs, 2 homens poderosíssimos. Um era Jesus, um homem poderoso espiritualmente, e tínhamos aqui um centurião, um homem poderoso socialmente. Esse é o encontro que nós vamos falar essa noite.
Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O verso 13 para finalizar. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, naquela mesma hora, o servo foi curado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela porção. Aquele homem era um homem poderosíssimo. Ele tinha uma grande empresa. Ele era um homem focado nos negócios. Aquele homem, ele era focado nos lucros daquela empresa. Aquele homem, ele queria apenas o lucro. Ele visava apenas o lucro, a gestão da sua empresa. Certa feita, um dos seus funcionários, um zelador, um jovem zelador, depois do horário do expediente, estava ali o empresário na sua sala, naquele gabinete magnífico, naquela sala magnífica, e ele bate a porta e pergunta se podia entrar. O empresário, muito bem educado, recebeu o jovem zelador e ouviu a sua história. Aquele jovem tinha um irmão mais novo que sofreu uma doença terrível e estava no leito de um hospital. Mas a família não tinha condições financeiras de arcar com o tratamento daquele jovem. Inicialmente, o empresário ficou assim: poxa, eu não vou dar muita atenção, porque se eu abrir mão para ele, outros empregados vão querer que eu me disponha financeiramente para ajudá-los. Contudo, naquele momento, quando ele olhou para o rosto do zelador, ele lembrou da sua infância, lembrou dos seus irmãos cuidando dele quando ele era criança, e ele foi tomado por uma empatia muito grande. Ele ouviu a história do zelador. Passados alguns dias, aquele empresário resolveu visitar o irmão do zelador no hospital. Ele achou que fosse chegar lá e encontrar um jovem moribundo, um jovem que estava morrendo, um jovem depressivo, um jovem triste. Mas pelo contrário, ele chega lá e encontra um jovem sorridente, um homem resiliente que lutava com todas as suas forças contra uma doença terrível. Só não havia sido curado porque não fazia o tratamento efetivo, o tratamento específico, porque não tinha condições para aquilo. Naquele momento, o coração daquele empresário foi tomado por uma compaixão tão grande, que ele resolveu ajudar aquela família. Ele investiu o seu tempo, seus recursos financeiros, o seu certo poder e influência naquela região para poder ajudar aquela família. Passado um tempo, aquele jovem foi curado para a glória de Deus. Então aquele empresário, ele começa a se envolver com outras ações altruístas, começa a ajudar outras pessoas, ele começa a se entregar. E diz a história que esse homem vira um grande filantropo naquela cidade. Um homem que ajudava muito as pessoas. Meu irmão, a empatia e a compaixão, você se entregar pelo outro, o amor que Deus coloca no seu coração para que você ore, para que você ajude o outro, é maior do que todas as coisas. O sucesso verdadeiro não está nas finanças. O sucesso verdadeiro na sua vida está quando você se entrega pela vida do outro. Está quando você ajuda a vida do outro. Pois bem, assim como o irmão do zelador, Mateus nos traz uma outra pessoa que estava terrivelmente doente. Outra pessoa que não tinha mais perspectivas. Mateus, meus irmãos, é um livro sinóptico, ou seja, a maior parte dos volumes escritos, das narrativas que tem aqui em Mateus, nós vamos encontrar também nos livros de Marcos e Lucas. Lucas, ele é muito mais detalhista com essa história. Ele descreve de uma forma mais descritiva, de uma forma melhor. Contudo, Mateus escreve esse texto, narra esse texto com uma emoção muito grande, uma demonstração de fé muito grande daquele centurião. Mas aqui há um terceiro personagem,
Quando nós falamos, quando nós ouvimos pregações, nós ouvimos falar sobre o centurião e a sua fé, ouvimos falar sobre Jesus Cristo, o milagroso, o que cura, nós ouvimos falar sobre a fé daquele homem que transformou a vida de outro. Mas há aqui esse terceiro personagem, fraco, encolhido, morto quase, doente, o servo. Quais são as semelhanças desse servo com a nossa vida? Qual é a semelhança desse servo conosco? Um homem tão machucado, meus irmãos, um homem tão ferido, um homem que não tinha condições pela sua doença de sequer buscar Jesus. Esse homem estava tão triste, tão doente, tão encolhido na sua cama, que ele não tinha condições de buscar a Jesus. Ele precisou que outro buscasse a Jesus por ele. Está lá no verso 5, apresentando-se-lhe Jesus, Cafarnaum, apresentou-se um centurião romano, intercedendo pelo seu servo, rogando pelo seu servo. Eu vejo aqui hoje um grupo de pessoas, de tal modo que esse grupo de pessoas, eu não consigo ver quais as dificuldades que você passou na sua vida, quais os traumas que você tem. Eu não sei se você sofreu abandono, se você sofreu abusos na sua infância e na sua juventude. Eu não sei os traumas que você carrega, eu não sei quais são as feridas da sua alma. Contudo, Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui hoje, diferente de mim, ele não vê um grupo de pessoas, ele vê indivíduos. Ele consegue ver o seu coração, ele consegue ver o seu íntimo, ele consegue ver você como indivíduo. Se nós pudéssemos aqui hoje assistir aqui no Data Show um raio-x emocional que Jesus fizesse no seu coração, talvez nós fôssemos encontrar tudo isso: feridas abertas, tristezas, mágoas. Nós iríamos encontrar uma doença espiritual muito grande, traumas enormes, abusos. Iríamos encontrar dificuldades na nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje igual esse servo. Talvez você tenha chegado aqui hoje numa situação tão difícil, com uma ferida tão grande, com traumas tão grandes na sua vida, que você não tem forças para buscar a Jesus. Talvez você tenha chegado aqui com dilemas, com situações na sua alma, com feridas abertas, que você não tenha condições de buscar a Jesus. Talvez você esteja tão machucado aqui hoje, que você não consegue sequer crer na sua cura. Paulo, eu era uma mulher de oração, eu era um homem de oração, eu era um homem de jejum. Eu conseguia adorar a Deus, eu conseguia vir para a igreja, eu conseguia me alegrar ao dizimar, a entregar as ofertas, eu entregava com alegria. Eu conseguia passar ali na pracinha, pegar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e falar do amor de Jesus para ela. Eu conseguia ler o texto e o texto saltava e vinha no meu coração e eu conseguia entender de uma forma maravilhosa. Mas hoje eu não consigo mais, Paulo, porque eu tenho feridas emocionais, eu tenho traumas que ficaram na minha vida para trás, que eu não consegui resolver. Isso tem me impedido de buscar a Jesus hoje. Meus irmãos, hoje é a quarta da restauração. Não é a quinta, não é a terça, é a quarta da restauração. É o dia aceitável do Senhor, para que nós possamos nos abrir, para que nós possamos nos entregar, para que nós possamos entender aquilo que nós passamos, entregar nas mãos de Jesus, para que nós possamos ser livres para frutificar. Cristo não quer que nós fiquemos aqui tristes. Oh meu Deus, que prova, que tristeza, que dor, eu não aguento mais. Cristo quer que nós frutifiquemos. Cristo quer que nós sejamos felizes, que nós consigamos ler o texto, ele saltar e virar o nosso coração. Ele quer que nós vamos até a pracinha ali, peguemos uma pessoa que nós não conhecemos, falemos do amor de Jesus e aquela pessoa se converta. É isso que Jesus Cristo quer de nós hoje. Aleluia! Glória a Deus! Mas às vezes nos falta fé. A crise que aquele homem passava era tão grande que ele não tinha forças para mais nada. Ele não tinha forças para seguir a Jesus. Ele não tinha como buscar a Jesus. E ele precisava que outro clamasse por ele. Às vezes nos falta fé. Você não consegue mais crer. Você não consegue mais acreditar
na sua cura. Você não consegue mais acreditar que a situação irá ser mudada. Talvez como tantos outros na Bíblia, como Jairo, o pai daquela menina, ele foi até Jesus pedindo a Jesus por uma cura, mas a menina já estava morta. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Talvez seja você aqui hoje com uma fé tão pequena, uma fé tão miúda, que não consiga mais acreditar. Em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para esse monte, lança daqui para o mar. Mas Paulo, eu não tenho fé nem do tamanho de um grão de mostarda. A minha fé está tão miúda, a minha fé está tão pequena, que eu não consigo mais acreditar. Cadê a minha cura? O que aconteceu então na vida daquele servo? A providência de Deus achou uma maneira de salvar a vida dele. A providência divina encontrou um meio de salvar a vida daquele homem. Aleluia. Veja bem, se talvez aquele homem fosse servo do Zé Pescador, do Zé da tenda, naquela cidade, e esse homem não cresce em Jesus, possivelmente não intercederia por aquele servo a Jesus, ele não conhecia Jesus, e possivelmente aquele homem não seria curado. Mas a providência divina colocou alguém para interceder pela vida dele. A providência divina colocou alguém que pudesse interceder por aquele servo. E através daquela intercessão, ele foi curado. Veja, não tem outros textos, não tem mais nada na Bíblia que fale quem era esse servo. Apenas aquele texto dizendo que era um homem doente, sofrendo horrivelmente, um homem que não tinha mais condições, um homem que não tinha protagonismo, que estava escondido naquela casinha, naquele porão, naquele solo, um homem que não tinha condições de levantar e buscar o Cristo. Talvez seja essa a sua vida hoje e a minha vida. Talvez nós não sejamos protagonistas de nada. Talvez você não tenha protagonismo na sua vida. Talvez você não tenha protagonismo no seu emprego, na sua escola. Talvez você não tenha o protagonismo na sua família. Talvez você seja o menor. Meus irmãos, a Bíblia fala que se nós apenas vivermos esperando Cristo nessa vida, nós somos o pior dos miseráveis. Nós não podemos apenas esperar, nós temos que crer. Talvez você seja hoje como aquele homem, um homem sem prestígio. Ninguém lembra de você. Talvez você esteja no esquecimento. Talvez você se sinta só mais um nesse mundo. Eu só estou aqui para viver. Talvez você se sinta fadado a sofrer e morrer nessa terra. Mas veja, a providência não esqueceu daquele homem. Apesar disso tudo, a providência não esqueceu da vida desse homem. A providência colocou alguém para interceder pela vida dele. A providência não vai se esquecer de você. A providência vai colocar alguém para interceder por você. A providência de Deus vai colocar alguém que vai crer por você. Alguém que vai jejuar, que vai orar e que vai buscar a Jesus por você. Esse não é o seu caminho. Essa não é a sua vida. Não acaba aqui. Você não morre aqui. Cristo tem grandes coisas para a sua vida. Talvez você se sinta fadado a morrer, mas não é assim que termina. Eu não vou nadar e morrer na praia. Cristo vai me pegar pela mão, porque Ele vai colocar alguém para interceder por mim. Aleluia. Ele vai me pegar pela mão e vai me levar para além da praia. Eu consigo tirar 3 lições rápidas aqui. A primeira delas é que a providência de Deus vai colocar alguém para interceder por você. Deus vai mandar pessoas que vão crer por nós, pela nossa cura, pela nossa restauração. Veja bem, eu fui criado em um lar evangélico.
Senhor. Eu passei a minha adolescência na igreja, a minha juventude, mas aí veio o mundo, vieram as fraquezas. Sabe, eu tinha complexos de inferioridade quando eu era mais novo. Eu não conseguia crer que eu seria alguém na minha vida. Eu não conseguia crer que eu teria qualquer coisa na minha vida. Eu sofria complexos pela família do meu pai. Eu e meu irmão, nós nos sentíamos inferiores a todos, qualquer um deles. Podia ser pior, a gente se sentia menor ainda do que eles. Esses complexos de inferioridade, na minha adolescência, já para a minha juventude, me fizeram a servir a dois deuses, a dois senhores. Eu estava dentro da igreja, servindo a Deus. Eu estava no mundo, servindo ao alcoolismo. Eu não tinha forças para poder sair do alcoolismo. Eu não tinha forças para poder me desgarrar daquilo, para voltar para a igreja 100%. Sabe, eu estava em cima do muro. Eu não tinha condições, eu não conseguia escolher nem para lá, nem para cá. Eu ficava no meio. Mas Deus colocou duas pessoas para intercederem pela minha vida. A minha mãe, em primeiro lugar, e a minha esposa. Várias e várias conversas, chamando a atenção, conversando, orando, intercedendo, para que hoje eu pudesse estar aqui. Esses meus complexos de inferioridade eram tão grandes, que já casado, morando aqui em Nova Esperança, perto do meu aniversário em 2020, a minha cunhada falou assim: Paulo, quinta-feira nós vamos tomar uma para comemorar seu aniversário, hein? Aí eu falei assim: cunhada, eu não tenho nada para comemorar. Veja, eu não tinha nada para comemorar tendo uma casa própria. Eu não tinha nada para comemorar tendo uma esposa que me amava. Eu não tinha nada para comemorar tendo pais amorosos. Eu não tinha nada para comemorar tendo uma família que me amava e me ajudava. Eu não tinha nada para comemorar tendo saúde. Eu não tinha nada para comemorar tendo um emprego que me sustentava. E diga-se de passagem, era o melhor emprego que eu podia ter naquela época. Eu não tinha nada para comemorar, mas tendo tudo. No outro dia, eu fui trabalhar de moto. Eu bati na traseira de uma carreta ali no contorno. Ali, caído no chão, em frente ao cemitério Parque da Paz, eu consegui olhar para a minha vida. Eu caído no chão e falei: quantas coisas eu tenho a agradecer a Deus. Quantas bênçãos Ele me deu. Hoje de manhã, algumas pessoas que me seguem, eu mando uma devocional todos os dias de manhã, e hoje eu falei justamente sobre as bênçãos. E eu coloquei assim, que há um coro, um trecho de um hino da harpa do cantor cristão, que fala assim: quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Nós estamos aqui porque nós somos abençoados, porque as misericórdias de Deus se renovaram nas nossas vidas essa manhã. E elas são as causas de nós não sermos consumidos por esse mundo onde jaz o maligno. Aleluia, aleluia. Deus vai colocar um centurião para interceder por você. Amém. A segunda lição que eu consigo ver aqui é que o centurião é Cristo. O centurião é Cristo. Talvez quando eu falei que Deus ia colocar alguém para interceder por você, você pensou assim: mas Paulo, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho família aqui, os irmãos da igreja não me conhecem, não têm intimidade comigo, eu sou só mais um, eu venho aqui, assisto um culto, eu não consigo adorar a Deus, eu assisto um culto e vou embora para minha casa, eu não tenho ninguém que interceda por mim. Mas veja, Deus mandou Jesus para interceder por nós. Há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5 e 6 fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual deu a si mesmo em resgate por todos nós. Imagine o Jorginho. Fabiola chega no quarto ali à noite e vê o Jorginho ajoelhado na cama, intercedendo pelos seus filhos e intercedendo pela sua esposa, orando, chorando, pedindo a Deus para
vida deles. E ela vê aquela cena, ela sai devagarinho, do mesmo jeito que ela entrou, e deixa ele lá intercedendo. Agora, imagine se fosse possível, se Deus nos permitisse entrar na sala do trono e ver Cristo à destra do Pai intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Aleluia! Glória a Deus! E Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, o qual está à destra do Pai Celestial e intercede por nós, Romanos 8:34. Aquele servo, meus irmãos, éramos nós, mortos, fadados a morrer pelo pecado. Nós não tínhamos condições de buscar a Deus. Então Deus, no seu infinito amor, Ele amou tanto esse mundo que enviou o seu centurião para morrer numa cruz pelas nossas vidas. Ele enviou Cristo Jesus para morrer numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia. E a terceira lição que eu consigo ver aqui é que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Algumas pessoas Jesus curava pela fé da pessoa. O cego de Jericó, a mulher com fluxo de sangue, o leproso entre aqueles 10 que vão para agradecer a Jesus. Todos eles, ele falou: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. Outras pessoas, Jesus ele não exigia fé. É o caso, ele curava voluntariamente. É o caso daquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus chegou voluntariamente para aquele homem e perguntou: queres ser curado? Ele não exigiu fé daquele homem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Esperar é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é simplesmente esperar parado. Esperar é de esperança. Fé é igual a esperança. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos esperança de um futuro melhor. Deus fala para o seu povo: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperar, planos de um futuro bom. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, um plano de futuro e de esperança. Versículo 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Ele falou para o servo? Não. Ele falou para o centurião. O centurião tinha fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Como que ele foi curado sem ter saído de uma cama? Como que ele foi curado sem ter condições de buscar a Jesus? Ele foi curado pela intermediação, pela intercessão do centurião. Do mesmo modo, como que você e eu vamos ser curados aqui hoje? Como que nós vamos ser abençoados se nós não temos fé para poder seguir e para buscar a Jesus? Se nós não temos fé sequer para levantar da nossa cama espiritual? Se nós estamos lá ajoelhados, tristes, chorando, nós não temos condições sequer de levantar e crer numa cura? Pela intermediação de Jesus Cristo, nós seremos salvos pela intermediação de Jesus Cristo, o centurião de Deus, que veio aqui e morreu numa cruz para que nós pudéssemos nos levantar da nossa morte espiritual, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ser felizes. Aleluia! Este é Jesus Cristo, o homem poderoso que cura. Aleluia! Preste atenção aqui. No momento em que a sua fé se encontrar com a misericórdia de Deus, os milagres vão acontecer, as enfermidades serão transformadas em libertação. Já estou finalizando. A palavra de Deus ainda nos diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. A fé é um dom de Deus. Paulo: eu não tenho fé, mas Jesus é o autor e consumador da minha fé. É Ele quem nos restaura, é Ele quem nos cura, para que nós possamos viver. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui.
Talvez você se sinta abandonado e triste nesse mundo, mas há um Deus que não se esquece de você. Amém, Jesus. Ele é o azeite, o bálsamo na sua ferida. Ele é o próprio Paracletos, ou seja, Ele é o próprio intercessor, Ele é o próprio Espírito Santo Consolador. Foi Ele quem carregou as nossas dores, as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas doenças, Ele morreu numa cruz. Sabe, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pode a mãe, Deus fala para a nação de Israel assim, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Quem é mãe aqui sabe. Uma mãe nunca se esquece do seu filho. Uma mãe tem um amor muito grande pelo seu filho. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, um bebezinho? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Aí Deus fala, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Aleluia. O seu mediador está aqui essa noite. Jesus Cristo. Ele é a cura. Nós dependemos dele. Nós somos sarados por ele. Ele é a cura sobre as nossas vidas. Fica de pé. A equipe de louvor vai cantar uma música. Ouça a letra da